ao estúdio mais uma vez. Eu não estou vendo o senador ainda, aqui, pronto, agora no meu telão. Senador, a gente está aqui acompanhando, detalhando o texto desse relatório. Qual que é o termômetro do senhor? O senhor acha que esse texto vai ser aprovado? Boa tarde. Me permita, só primeiro fazer uma correção. O processo de tramitação do crime de responsabilidade não passa pelo PGR. Thelma falou isso agora, mas não corresponde ao que a lei diz, que a Constituição determina. Com relação à aprovação do relatório, a gente literalmente vai saber no plenário. É natural que, nesse momento, você tenha pressões que podem se dar de forma aberta, como no comentário do ministro Dino, mas que ocorrem muito mais intensamente de forma velada. Acho que o Brasil tem a oportunidade agora de acompanhar como cada um se posiciona, quais são os elementos de convicção, e vamos daqui a pouquinho para a leitura e votação. Aproveitando que o senhor falou do PGR, queria entender, porque o senhor também pede um indiciamento do Paulo Gonet, né? Cabe ao PGR denunciar o ministro do Supremo, mas o próprio PGR é um dos indiciados no relatório. Como é que, o senhor pode explicar isso para o nosso assinante, como é que se dá, se por acaso o relatório for aprovado? Sim, nós temos aí uma diferenciação primeira que é necessária entre crime de responsabilidade e crime comum. No caso do crime comum, corrupção, homicídio, enfim, qualquer crime desses, a legitimidade para a procuração é do PGR e a tramitação acontece no próprio Supremo, se a gente estiver falando de autores ministros do Supremo. No caso do crime de responsabilidade, não. Essa tramitação é integralmente realizada aqui no Senado, desde a fase de denúncia ao processamento e julgamento. São coisas diferentes, por isso a distinção foi feita. Quando a gente está andando para a CPI, quando a gente começa a CPI e esbarra no caso Master, esbarra nessa situação toda, a gente começa essa apuração baseada na questão da lavagem de dinheiro e da infiltração via corrupção. Mas as ferramentas tradicionais de uma investigação, que CPI sempre tiveram, que são depoimentos, quebra de sigilo, confrontos de análise de dados, elas foram sendo sabotadas progressivamente. A gente não conseguia fazer depoimentos porque os habeas corpus eram constantes, dizendo que as pessoas estavam liberadas do comparecimento. No caso do ex-presidente do Banco Central, se chegou ao extremo de permitir que ele prestasse esclarecimentos por escrito, que é uma coisa absolutamente inusitada quando a gente fala de uma testemunha. No caso das quebras, a gente teve uma série de suspensões, cancelamentos, a mais grave delas praticada pelo ministro Gilmar Mendes, num processo que estava arquivado há 3 anos. Por conta disso tudo, a análise de crimes comuns ela ficou mais limitada. E tem razão de ser. A crime comum para indiciamento, depois processo e condenação, exige o que a gente chama de prova além de uma dúvida razoável. É uma prova mais plena, mais robusta. Já o crime de responsabilidade, não. Como ele não é um crime propriamente dito, é uma infração político-administrativa, o laço probatório pode ser menor. E aquilo que nós identificamos no curso da CPI nos parece suficiente para materializar o cometimento do crime, conforme descrito no relatório, por cada um desses 4 indiciados. Otávio Guedes. Senador Otávio Guedes, boa tarde, prazer falar com o senhor novamente. Senador, criticar o STF é uma coisa, agora usar um instrumento do Congresso como CPI para indiciar ministros vai uma distância muito longa. Me parece, o senhor me desculpa, me parece uma irresponsabilidade muito grande. Com base em quê? Quanto tempo? Que investigação? Que o senhor cita assim, olha... testemunhas liberadas dos depoimentos. Ora, em outras CPIs também elas são liberadas porque a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si. E as CPIs, funcionários chegaram a um resultado mesmo assim. Quebras de sigilos também, há uma decisão do STF que deve ser bem fundamentada e com votação individual e não em bloco. Então isso foi uma crítica também da CPI. Eu concordo com as críticas ao inquérito Jason, do Gilmar Mendes, aquele que nunca morre. Mas daí indiciar me parece mais uma jogada eleitoral do que algo sério. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, é uma opinião sua, eu tenho que respeitar. Esse é o primeiro ponto da democracia. O segundo é confrontar a sua opinião com os fatos. Os fatos comprovados configuram aquilo que está descrito pela lei como crime de responsabilidade, não é a liberalidade minha. A exigência de que o juiz não se manifeste, não faça votos, não atue em processo, não deveria se declarar impedido ou suspeito. A obrigatoriedade de uma conduta ilibada. Isso tudo está previsto em lei. O fato de ser inédito não coloca isso numa quadra de impossibilidade ou irrazoabilidade, pelo contrário. Você cita os casos aí de decisões que favoreceram testemunhas investigados no passado. Eu pergunto a você, Otávio, quantas delas foram proferidas por juízes que tinham contratos de familiares na casa das dezenas de milhões? Eu não consigo recordar de nenhuma. Então tem um conjunto de fatos que está muito bem descrito e encadeado no relatório. Não é uma escolha aleatória. Para fazer política, basta ir para o WhatsApp, para o Twitter ou para o Instagram e fazer sua manifestação. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa séria. Assim. A gente está mostrando pela primeira vez que é possível, sim, mostrar um conjunto de fatos que apontam para um cometimento de crime. Tivéssemos nós as ferramentas que dispõe o PGR, mas não utiliza, a gente poderia avançar para apurar se há cometimento também de crime comum. Nesses vínculos todos. Se o fato de eu poder usufruir das benesses de um jatinho, de uma viagem, de ingressos para eventos luxuosos, se meus familiares receberem contratos milionários, e mesmo assim eu continuar atuando nos processos dos interessados, se isso se limita a crime de responsabilidade, e lá por trás disso um outro crime mais grave. Nós não tivemos ferramentas nem tempo para chegar nesse ponto. Mas questionamento com relação à seriedade e à qualidade do trabalho, eu acho que não procede, né, também. Senador, mas só para eu entender, o crime, o senhor está indiciando é algo muito grave, uma CPI de crime organizado.
né, de uma facção. Você está dando a entender que ministros do Supremo são uma facção togada. A minha leitura é essa. E o senhor discorda das decisões? Então não é um precedente muito perigoso, quer dizer, amanhã a Assembleia Legislativa faz uma CPI para indiciar numa facção criminosa por discordar de decisões. Repito, as decisões são criticadas e nós criticamos aqui. Eu critiquei a decisão do Gilmar Mendes. Agora, você indiciar por discordar de decisões não é um precedente muito perigoso? Fosse esse o fato, seria perigosíssimo, como não é, não. Veja, eu estava vendo bem no debate nosso aqui nesse mesmo programa, quando eu falava da necessidade de apuração do caso Master, e você indagava se fazia sentido investigar caso Master na CPI do crime organizado. Essa confusão não é só sua, não. Essa confusão é muito comum. As pessoas acham que crime organizado é só preto, pobre, armado na favela. Não é. As facções são uma espécie dentro das organizações criminosas. Quando você olha o relatório não se resume ao indiciamento de 4 cidadãos. O relatório é muito mais amplo. Quando você demonstra o impacto econômico das organizações criminosas no Brasil, você vai perceber que o impacto das facções armadas em si é infinitamente menor. Está demonstrado graficamente com base nas oitivas que fizemos com vários especialistas. Então, quem está apontando, e por isso indiciamos esses 4 indivíduos, que como nós, eles estão lá disponíveis para serem investigados e indiciados. O fato da história do Brasil nunca ter acontecido não criou uma casta intocável. A gente não pode aceitar isso numa república. O indiciamento decorre da constatação de fatos. Que fatos são esses? Eu resumi aqui, mas, enfim, posso novamente falar. Essa vinculação, essa proximidade excessiva, essa atuação aparentemente orquestrada em conjugação com integrantes de uma organização criminosa. Ou alguém ainda tem dúvida de que o Banco Master representava uma organização criminosa. Eu acho que a esse momento não há mais dúvida sobre isso. Não há dúvida, desculpa, não há dúvida, não tem menor dúvida de que é crime, e o crime mais perigoso do que facção de favela. O meu questionamento era o objetivo da CPI investigar caso Master e o Supremo. Só isso, eu não estou debatendo, só estou questionando, que é meu papel. E senador, eu queria entender a questão só completar esse ponto, desculpa, Thomas, sim, fazia parte do escopo. Quando você vai para o plano de trabalho, que foi aprovado por unanimidade, a infiltração via corrupção, a atuação através de escritórios e consultorias, a lavagem de dinheiro através do mercado financeiro já estava lá prevista. Não estava previsto o surgimento do escândalo do Master. Não estava previsto que você tivesse no estado do Rio de Janeiro uma situação novamente de constatação de infiltração elevadíssima nas esferas de poder daquele estado. E isso tudo aconteceu ao longo da CPI e a responsabilidade seria não tocar nesses assuntos, desde que evidentemente limitando. A gente não apura tudo do Banco Master. A gente apura aquilo que se conecta a um fenômeno muito claro de lavagem de dinheiro e aparente cooptação de agentes públicos. Senador, eu posso tensionar um pouco o seu argumento? Eu entendo, vamos partir do princípio que do seu argumento por que apenas estes e não, por exemplo, vários colegas seus do Senado, que também tinham conexões com o caso Master, ou vários ex-ministros que prestaram consultoria ao caso Master. Ou seja, o caso Master, como o senhor sabe tão bem quanto eu, tem conexões com várias empresas, várias consultorias, com vários agentes políticos e públicos que, enfim, criaram esse sistema, vários ex-governadores e governadores. Quer dizer, por que o senhor direcionou apenas a esse, inclusive, ou seja, por que somente esses foram indiciados para o senhor? O senhor não avançou sobre outras pessoas que tinham contratos com o Vorcaro? O relatório esclarece essa dúvida, né? A gente faz a citação desses fatos todos, a gente não joga nada para debaixo do tapete. Mas como se tratam de crimes comuns e não crimes de responsabilidade, para poder fazer um indiciamento com responsabilidade, eu precisaria de mais diligências. Por exemplo, se eu tenho a constatação que determinado agente público, seja parlamentar, seja líder de partido, recebeu valores milionários a título de consultoria ou de serviço advocatício, eu preciso de uma sequência de quebras, confronto de dados e depoimentos para confirmar se isso de fato aconteceu ou se é só um negócio de fachada, se é só uma oportunidade, um meio utilizado para lavar dinheiro e comprar apoio político, vantagem de contratos, acesso a decisões. Então, essa tomada de decisão ela é técnica, ela não é ideológica ou oportunista. Ela parte de uma constatação simples, eu não tenho ferramentas nem tempo suficiente para confirmar se isso que eu estou vendo, que parece claramente um caso de corrupção, é mesmo corrupção, ou se eu tenho aqui um negócio legítimo, né, que um banco pode contratar uma pessoa para consultoria. Algumas coisas chamam a atenção, sem dúvida, valores elevadíssimos, uma preocupação intensa por parte do grupo do Vorcaro, especialmente dele mesmo, em contratar o máximo de pessoas com vinculações no poder. Isso tem uma constatação clara e os fatos são elencados, todos eles no relatório. Mas a gente faz esclarecimentos, olha, ao longo do processo não deram para a gente a prorrogação de prazos, não permitiram uma série de quebras. A gente não recebeu aqui colaboração de praticamente nenhum órgão. Depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes restringindo, criando uma série de dificuldades para a questão do acesso a dados do COAF e claramente intimidando a Receita Federal e o COAF, esses órgãos simplesmente param de responder. Porque não é todo mundo que tem disponibilidade para se expor à ação do Supremo ou do ministro, ainda mais com o perfil do ministro Alexandre. Então, esses são dados que estão todos eles elencados. O relatório, como eu disse, não se resume ao indiciamento de 4 cidadãos. Paulo Cruz. Senador Alessandro Vieira, boa tarde.
Senador, é fato, analisando à luz do que aconteceu, que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli têm fatos para serem investigados e serem esclarecidos, né? Tanto Dias Toffoli quanto Alexandre de Moraes. Em relação a fatos concretos, digo, né? Em relação ao ministro Gilmar Mendes e ao procurador, tenho minhas dúvidas. Mas minha pergunta é a seguinte, né? Diante disso, a CPI seria o local correto para fazer esse pedido de indiciamento, dado que, apesar de você ter elementos para investigar esses dois ministros, não há nada de concreto mostrando que eles sabiam que estavam lidando com uma organização criminosa, né? As críticas dentro do Supremo dizem, olha, isso não era pedido de indiciamento e não é o local correto. Como é que o senhor enfrenta esse questionamento que é feito dentro do Congresso e no Supremo Tribunal Federal? Com muita tranquilidade, né? Vamos pegar o caso do ministro Dias Toffoli, né? O ministro Dias Toffoli atua no processo, como relator, durante algum tempo, processo do caso Master, e em um dado momento a Polícia Federal apresenta um relatório com 200 páginas ao presidente do Supremo Tribunal Federal apontando o envolvimento do ministro Toffoli com aquelas pessoas. Para ser suspeito na atuação do processo, não preciso ser suspeito porque tem vinculação com o crime organizado, basta ter vinculação com as partes. Mas no caso específico, é muito claro o modelo de atuação adotado pelo Worcaro para ter esse acesso às pessoas. Qual é a reação do Supremo Tribunal Federal? Em uma reunião administrativa, que depois acaba vazando, se decide pelo afastamento branco do Toffoli. O Toffoli faz a devolução de relatoria, e a gente fala sobre isso no relatório. Não existe essa figura jurídica de devolução de relatoria. Ninguém pode escolher ser ou não ser relator, a não ser que se declare como impedido ou suspeito, o que ele faz depois em outro momento processual. Mas naquele momento, a corte se junta e, num gesto de proteção, retira a relatoria do ministro Dias Toffoli, mas não declara ele suspeito, inclusive faz uma nota de solidariedade. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que teria a titularidade da apuração, ele se manifesta no primeiro momento contrário à suspeição, ele diz que não há nenhum elemento que aponte suspeição do ministro Toffoli, e no momento segundo, ele também se declara da mesma forma com relação ao ministro Alexandre. Não vejo nada de anormal no contrato de 129 milhões de reais consolidado entre a família, entre o escritório da família do ministro Alexandre e o Banco Master. Então você percebe uma sequência ordenada de atos de blindagem. O ministro Gilmar Mendes retira da cartola um processo onde ele tenta alterar as regras da lei de impeachment. Ele cria um quórum qualificado, que a lei não prevê, a Constituição não prevê, e ele cria também uma trava para que apenas o PGR possa apresentar a denúncia, quando a lei diz que qualquer cidadão pode fazê-lo. Então você tem uma série de atos concatenados aí buscando a blindagem. A blindagem que foi montada, ela conseguiu ser suficiente para até o momento impedir a investigação por crimes comuns, mas ela não foi, na minha visão, suficiente para impedir a investigação por crimes de responsabilidade, por isso os indiciamentos realizados. Senador Nerval Pereira aqui do Rio, eu entendo perfeitamente e concordo com a maioria dos seus comentários sobre a atuação dos ministros do Supremo. Eu já escrevi isso, não há nenhum problema. Eu queria entender por que o senhor teve condições de indiciar os ministros do Supremo e não teve condições de indiciar colegas seus, o presidente do Senado, que evidentemente estão envolvidos em ações com o Banco Master, e o Ciro Nogueira, o presidente do Senado, que mandou o Amapá botar um dinheirão no fundo de previdenciário. Por que o senhor não usou esses fatos que são de conhecimento público para indiciar também seus colegas? Porque para esse indiciamento, que é um indiciamento por crime comum, eu preciso de prova mais robusta. Então você citou, por exemplo, a situação do Instituto de Previdência do Estado do Amapá. Eu não tenho nos autos que a CPI recebeu, e não tenho notícia também por parte da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, de comprovação de que o presidente do Senado da República tenha sido responsável pela determinação do investimento, e que tem, em razão disso, recebido a contraprestação. Eu não tenho essa prova. Então, o mero fato de eu achar uma coisa, ou de noticiarem alguma coisa, não me habilita a fazer um indiciamento pelo crime comum. É simples assim. A gente está relatando todas as consultorias que foram pagas, que a gente conseguiu identificar, e veja, a gente não conseguiu sequer acabar a análise dos dados todos, porque o prazo foi muito curto e, como eu já relatei, as entregas foram muito lentas, muito dificultosas por parte dos órgãos. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu encontrar em termos de pagamento, independente de partido, filiação, se está em cargo, se não está mais em cargo, a gente colocou no relatório. E a gente aponta, olha, tudo isso tem que ser objeto de apuração. Algumas dessas coisas já são objeto de apuração, mas aqui na CPI eu não tenho mecanismos nem tempo para fazer isso da forma adequada. O que não aconteceu no caso da análise de crime de responsabilidade. E aí, lembrando também, os parlamentares não cometem crime de responsabilidade. No caso do parlamentar é crime comum mesmo, que pode resultar. A gente já viu dezenas de casos de investigação, prisão, cassação de parlamentares. A gente já viu 2 processos de cassação, de impeachment de presidente da República. O que a gente não viu ainda foi a investigação do ministro Supremo. Flávio.
Obrigada, Sadi. Boa tarde, senador Flávio Oliveira, falando aqui do Rio. Ouvindo tudo que o senhor explicou em relação à dificuldade de investigação sobre crimes comuns, me leva a uma constatação de que a CPI não cumpriu o seu objetivo, que é efetivamente investigar profundamente e informar a sociedade brasileira sobre essa situação do crime organizado, que é muito grave, é uma preocupação da população, mas a ênfase, hoje a gente está aqui debatendo essencialmente indiciamentos de ministros do Supremo e pouco sobre milícia, sobre as facções do tráfico de drogas, sobre o domínio de território. Eu gostaria que o senhor me respondesse se houve uma frustração em relação ao objetivo de investigar crime organizado. Veja, Flávio, o relatório deve ter alguma coisa como 220 páginas, mais ou menos. Eu diria que não mais de 15 são utilizadas para tratar dos indiciamentos. Todo o restante cuida da estruturação do combate ao crime organizado. A gente sugere a criação de um ministério específico, a gente aponta as mudanças legislativas que são necessárias para que você fortaleça o combate ao crime, atacando o crime naquilo que é mais relevante. Eu preencher e coibir as rotas de acesso de armas e drogas, eu atuar na recuperação do território, não mediante confronto isolado, mas mediante atuações de inteligência qualificada e reocupação do território. A gente trata do financiamento dessas ações, a gente nomina as facções e a sua distribuição no território, a gente aponta quais são os gargalos que você tem de atuação, por que a gente não consegue evitar que entre drogas pela tríplice fronteira dos Solimões, ou aqui pela tríplice fronteira aqui usada pelo PCC no Paraná. O que falta fazer? E a constatação é que, antes de tudo, falta vontade política, porque a vontade política é quem determina o orçamento. Então, a gente apresenta uma sugestão, uma orientação ao Executivo, de que apresente um projeto de reforço orçamentário para que o Congresso possa votar ainda nesse ano, recompondo, por exemplo, o orçamento da Polícia Federal, para que eu possa ter atuação integrada robusta, para que eu possa ter a reequipagem da inteligência, porque o crime está se modernizando. Senador, me perdoe interrompê-lo. Me perdoe interrompê-lo, mas isso não está presente, todas essa listagem, né, que o senhor nos apresentou, isso não já está presente em diagnósticos outros? No que a CPI foi diferente? Porque esse debate sobre aperfeiçoamento da legislação, coibir a entrada de armas e drogas, a própria criação do Ministério da Segurança Pública, que está sendo debatida no contexto até da campanha eleitoral deste ano, o que efetivamente tem de uma nova visão, uma nova proposta em relação à CPI? Não se trata de novidade, eu não conheço, eu tenho acho que 25 anos agora, completo 25 anos de segurança pública, não tem novidade de segurança pública, não sei a melhoria tecnológica. O que tem de diferente é o fato da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado fazer a reunião desses dados, confrontar esses dados com a realidade, ouvir os profissionais da área e apontar para quem é efetivamente tomador de decisão, partindo aqui de dentro, quais são os caminhos. Mas não tem inovação possível. Qual seria a inovação? Identificar uma facção nova que existe no Brasil? Alguma medida mirabolante, mágica, que vai tirar o domínio territorial dos morros cariocas? Isso não existe na vida real. O que existe no trabalho tem que ser sério, tem que ser sóbrio, tem que mostrar os caminhos, o custo de cada coisa, como é que a gente pode virar essa página. A gente tem que fazer um enfrentamento mais duro da questão da lavagem de dinheiro. Isso é fundamental, porque isso que sustenta o crime, que vai desde a facção violenta ao crime sofisticado, dos golpes eletrônicos, é a lavagem de dinheiro. Para além disso, isso foi uníssono nos especialistas e profissionais de segurança. A gente tem que fortalecer o combate à corrupção, porque só tem crime organizado, tanto facção armada como sofisticado, porque a corrupção permite o acesso deles. Então, o diferencial maior é você ter uma comissão parlamentar no Senado fazendo esse trabalho de catalogar isso tudo, identificar e dar voz para esses profissionais e tentar emplacar essas mudanças. Mas novidade não tem, acho que há muito tempo a gente sabe o que é preciso fazer no Brasil, falta coragem para fazer. Senador, eu acabei de receber aqui o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, decano. Eu vou ler, eu queria que o senhor comentasse. Ele está aqui fazendo uma explicação sobre os trabalhos da CPI. E ele disse que é, no mínimo, perturbador que o relator, o senhor, enquanto integrante de carreira policial, tenha fechado olhos para seus colegas que, traindo a boa imagem da instituição, cruzaram para o lado sombrio das milícias. E que, na visão dele, o relatório revela a verdadeira cortina de fumaça ao deixar de enfrentar o grave problema que se propôs ao dedicar-se a engrossar a espuma midiática contra o Supremo, na expectativa de produzir dividendos eleitorais para certos atores políticos. E aí ele finaliza, aqui está bem longo, depois eu vou trazer para o assinante, mas eu queria que o senhor comentasse, que ele diz assim, que excessos desse quilate podem caracterizar abuso de autoridade e devem ser rigorosamente apurados pela Procuradoria-Geral da República. O senhor teme isso? O senhor tinha feito esse cálculo que isso poderia acontecer? Veja, considerando com quem a gente está lidando, todos os cálculos são possíveis. Eu não tenho conhecimento intelectual da manifestação do ministro Gilmar, então não posso manifestar completamente sobre ela. Mas ela revela um método. O método é esse, politização e ameaça. Politiza o que é fato concreto. Eu não vi o ministro Gilmar falando como é que ele sequestrou a relatoria para conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica e bloquear uma quebra de sigilo. Ele prefere dizer que tem um interesse político eleitoral de determinadas figuras incertas que estão ali na sombra em algum canto. Ele não enfrenta o fato da omissão com relação a essa interação permanente, presente, os patrocínios gigantescos, os valores transacionados, o padrão de vida de milionário de determinados ministros. Isso ele não faz. E, sem dúvida nenhuma, ele não leu o relatório. Isso eu tenho absoluta certeza, acho que pouca gente leu, na verdade. Se você for observar, a gente faz, sim, uma série de sugestões de mudanças legislativas,
no tratamento de pessoas politicamente expostas, na possibilidade da criação de um mecanismo de auditoria aleatória de evolução patrimonial, que são mecanismos modernos e fundamentais para ele combater isso que é tão importante, que é a corrupção. Eu não vi o ministro Gilmar falando de politização quando o presidente Lula, do outro lado da praça, que ele fez poderes, sugeriu que o ministro Alexandre se afaste por impedimento e disse que o ministro não pode ter vida milionário. Ele faz isso aqui, porque ele se acostumou há muitos anos a ameaçar parlamentar. Essa é uma realidade posta, ninguém precisa fechar os olhos, não, ninguém consegue mais fechar os olhos. E esse abuso de poder, esse excesso de poder, essa concentração que faz com que essas pessoas se confundam com a própria instituição. Veja, o Supremo é intocável. A instituição do Supremo Tribunal Federal é intocável. É fundamental para a democracia. Mas os homens e mulheres que envergam a toga, não. Porque eles podem cometer erros e crimes como qualquer ser humano. Então, existe muita coisa para a gente tratar sobre esse tema. Isso não vai ficar debaixo do tapete. A gente sabe, toda vez na minha vida que eu tive que atuar em alguma situação que envolvia gente rica e poderosa, esse modus operandi de reação é sempre o mesmo, nunca foi diferente. E a gente está aqui para enfrentar, porque a gente não veio aqui para passeio em Brasília e nem vim aqui para fazer o que muita gente faz, enriquecer e ganhar alguma coisa através de vantagens e amizades. Eu vim aqui para cumprir um trabalho para o meu estado, para o meu país, e acho que é isso que eu estou fazendo. E, senador, para a gente encerrar, eu ouvindo aqui o senhor falar, eu acompanho o trabalho do senhor ao longo dos últimos meses, já bem com lupa. Eu queria saber do senhor, o senhor que conhece o Senado, a gente está falando de um ano eleitoral, vai ter um Senado que vai ter uma mudança. Esse tema, o Supremo, vai estar, é uma pauta, né, da eleição. O senhor vê uma mudança no Senado a ponto de impeachment de ministro virar a ser uma realidade no ano que vem? Eu acho que se não acontecer nessa legislatura, acontecerá na próxima. Evidentemente que dentro do devido processo, com o direito de defesa, com a verificação de provas, mas eu acho que a gente está chegando perto do momento que o Brasil nunca viveu, que é de constatar que absolutamente ninguém pode viver acima da lei. Não interessa o cargo que ocupa, não interessa a toga que usa, todos nós devemos estar aptos a responder se a gente comete algum erro. Porque, repito, é gente, é ser humano, pode errar, pode cometer crime, não é uma coisa absurda. Nos últimos 10 anos, você teve mais ou menos 315, 320 pedidos de suspeição e impedimento de ministro. Nenhum deles foi sequer julgado pelo plenário. É uma corte que não tem corregedoria, não tem ouvidoria. É uma corte onde o presidente se diz não tem superioridade para rever um ato do colega, mesmo que esse ato pareça equivocado. Isso tudo tem que ser revisto, mas eu repito, preservando a instituição. Essa tentativa de se confundir uma coisa com outra, ela só atende a quem não quer resolver o problema. Eu quero resolver um problema. E esse problema hoje, na minha visão, é a conduta de determinados ministros, que não compreendem o que deveria ser basilar para eles, que a Constituição também vale para eles. Senador, muito obrigada mais uma vez por vir aqui ao programa.